Nós estamos aqui na TV Igara, aqui no Paço Municipal de Fortaleza. Eu e o pastor Mardes. Meu nome é Saulo Tavares, eu sou da Sociedade Israelita do Ceará. Pastor Mardes é da Igreja Betesda. E nós estamos aqui hoje para bater um papo bem agradável nesse ambiente maravilhoso. Eu digo que Fortaleza, muitos cearenses não devem saber esse ambiente maravilhoso que tem aqui. Eu acho que seria um ganho muito grande para Fortaleza se as pessoas passassem a visitar isso aqui e passassem a replicar esse ambiente em suas ruas, plantar árvores. Gente, é muito bom poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouco sobre o que é a Igreja Betesda, né? E falar também sobre religião. Ao lado aqui do Saulo, e a gente vai compartilhar, trocar ideias, pontos em comuns, visões diferentes a respeito do mundo, da vida, da religião. E eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, em que a religião tem sido objeto, inclusive, de apropriação política muito intensa, muito forte, e gerado comportamentos, inclusive, muito conservadores, fundamentalistas, é um papo extremamente urgente e necessário para a sociedade, para o nosso país, né? E é isso aí, eu acho que essa proposta acho que é fundamental e necessária para manter pontes de diálogos com a sociedade. Você não acha, Saulo? Acho sim, mas é como o pastor falou e como é a proposta da TV, dialogar é importante, esse diálogo entre religiões é importante, porque a ignorância, a falta de conhecimento é que traz o ódio, traz o preconceito, e nós judeus sofremos isso há muito tempo. Para vocês terem uma ideia, o imperador Calígula em Roma uma vez convocou um grupo de rabinos para explicar para ele por que judeus não comiam carne de porco. Porque isso era um problema em Roma, porque Roma os italianos têm uma cozinha maravilhosa, eu amo a Itália, e eles têm uma tradição culinária, e em Roma já se comia porco, já se fazia muita coisa com carne de porco. E era uma inculcação do pessoal lá, por que judeus não comiam carne de porco. Então, para vocês verem como uma coisa chegou ao ponto de Calígula, imperador de Roma, antes de enlouquecer, chamou um grupo de rabinos para explicar por que judeus não comiam carne de porco. Então, quer dizer, mesmo assim a ignorância persiste. E essa ignorância, essa falta de conhecimento, e a gente vê isso com muitos grupos que são mais fechados, são mais reservados, as pessoas não conhecem, começam a criar histórias, inventar histórias, e isso daí gera justamente a violência, o ódio, o preconceito. E eu acredito que vocês também, evangélicos, tiveram esse problema quando chegaram aqui do Brasil, porque vocês sofreram muito. Eu conheço, tenho amigos evangélicos e eles contam essa história. A entrada do evangelismo aqui no Brasil foi muito difícil, não foi? Sim, foi. Historicamente e lamentavelmente, no Brasil, toda chegada de outras religiões... Novidades. E não apenas no Brasil, na América Latina, né? Sempre foi muito combatida, mas o que eu acho que é importante frisar é que, assim, que a ignorância isso ainda é possível tentar compreender a ignorância de 500 anos atrás, de 1000 anos atrás. Você acabou de falar de Calígula, lá imperador romano, há 2000 anos, quase 2000 anos atrás. Agora é difícil entender a ignorância nos tempos atuais, né? Infelizmente, mas existe. É um absurdo, mas existe. Falando nisso então, você falou do Yom Kippur. O que é o Yom Kippur? Você falou do Ano Novo, né? A gente tem o nosso Ano Novo geralmente setembro, outubro, e são 2 dias fora de Israel, e 10 dias depois tem o Yom Kippur. Então a gente diz que é como se fosse o julgamento dos seres humanos. Deus, no Ano Novo, ele faz você se apresenta perante Deus e existe o seguinte, porque uma das diferenças que a gente tem no cristianismo, por exemplo, o Satanás para nós não é o diabo, que as pessoas entendem. O Satanás, você tem que entender como uma corte de justiça. Deus é o magistrado, o juiz, você tem o Satã, que é o anjo acusador, que é o promotor de justiça, seria, e tem o que vocês chamariam de anjo da guarda, que é o anjo que vai me defender. Por exemplo, o Satã diz, olha, o Saulo, um dia ele deixou de ajudar uma pessoa, ele ia descer na escada rolante, ele viu a pessoa, ele passou e foi embora. Só que aí o anjo diz, mas por outro lado, uma vez ele vinha no carro dele, viu um grupo de pessoas idosas e tal, ele parou
pessoal ficou buzinando atrás, mas ele só passou depois que as pessoas terminaram de cruzar a rua. Então, quer dizer, no ano novo acontece isso. Deus abre o livro da vida e vê o que você fez de bom, de ruim. E no Yom Kippur ele dá a sentença. Então você diz, no ano novo é julgado e Yom Kippur é selado. Então você recebe o selo do juiz e a assinatura da sentença dizendo como é que vai ser seu ano. Vai ser um ano bom, se vai ser um ano ruim, quem vai viver, quem vai morrer. Enfim, tudo isso acontece no Yom Kippur. Então é um dia em que é uma festa que está na Torá, na Bíblia judaica. Ela é determinada que aos 10 dias do mês de Tishrei você vai fazer tudo aquilo, você vai subjugar a sua alma, você vai se entregar àquele momento de oração e tal, e infligir a sua alma. Então você é um dia que você não come, você não bebe, você se imerge, você desliga de tudo que é mundano e você se liga apenas no religioso. Então você passa 25 horas, começa geralmente às 5h20, entre 5 e 5h20, dependendo do local aqui na América, aqui no Brasil, por exemplo, São Paulo começa mais tarde, aqui começa mais cedo. E vai até o anoitecer do dia seguinte. Então são 25 horas que a pessoa passa totalmente imersa no religioso, só em oração, em meditação, sem alimentação, sem bebida, sem essas coisas mundanas, vamos dizer assim, que normalmente faz, almoça ao meio-dia, janta de tarde e tal. E acho interessante essa diferença, porque ao contrário de vocês, a gente já celebra com muita festa, né? Sempre muita comida, muita bebida. Não, mas aí é que tá, o judaísmo, depois que começa, antes do Yom Kippur, é uma mitzvah traduzindo livremente seria um mandamento. É uma mitzvah você comer e beber com muita comida, muita bebida. E depois também. Então, a gente tem um ditado que diz que toda festa judaica é com muita comida e muita bebida. Né? Então, é uma piada até que se faz com as mães judias, que a mãe judia sempre faz 3 pratos. Né? E se o filho come 2, ou você não gostou do terceiro. Quer dizer, são essas coisas que estão... Mas, por exemplo, e outra coisa, é proibido também você jejuar e se infligir sofrimento além do que já tem. Por exemplo, nós temos Tisha B'Av, que geralmente é em julho, agosto, por isso que tem essa tradição de dizer que agosto é mês de desgosto, que foi o dia em que foi destruído o primeiro templo, o segundo templo, foi o dia em que os judeus foram expulsos da Espanha. Então uma série de desgraças aconteceram com o povo judeu naquele dia. Então é o dia de Tisha B'Av, são os 2 únicos dias que a gente faz jejum de 25 horas, Tisha B'Av e Yom Kippur. A Bethesda, ela na verdade segue a tradição ocidental. Vocês não têm assim essa questão de jejuns prolongados? Não. Na verdade nós temos jejuns, mas não mais como igreja. O jejum se tornou uma questão pessoal, individual, não mais da comunidade. Mas assim seria o que você deixaria de comer? Sim, e tal? Nós já tivemos tempos assim, de passar 1 dia, 2 dias, às vezes 3 dias, mas não necessariamente a comunidade junto, pessoas nas suas próprias casas. Até hoje essa é uma prática que algumas pessoas mantêm. E eu acho saudável. O próprio Jesus também fala sobre jejum, né? A necessidade de fazer jejum. Mas nós já não temos essa prática institucionalmente. A Bethesda segue a tradição cristã ocidental. E, na verdade, a igreja Bethesda é uma igreja evangélica, mas a gente está... Quando você fala de evangélico cabe tudo. Hoje é literalmente um balseiro, né? Cabe por exemplo, tudo. aí justamente é um negócio que eu acho curioso, que como eu estou de fora, eu não tenho muita noção, esse conceito de evangélico, o que é exatamente? Tudo é evangélico. Se você não é católico, você é evangélico, o que exatamente é evangélico, quais são as divisões? Pois grosso modo eu poderia dizer o seguinte, que os evangélicos teologicamente se definem entre um grupo conservador fundamentalista e um grupo mais moderado, né? A linha depois de Lutero foi que surgiu o evangelho. Exato. Então o que é que surge a igreja protestante a partir de Lutero, 1516, do protesto que ele faz ao status da igreja católica naquele tempo,
contra as indulgências, 95 teses de Wittenberg, que ele coloca lá e reclama, e não havia, na verdade, interesse da parte de Lutero de sair e fundar uma outra igreja. Só Isso é uma explicando, consequência né, natural. Lutero era um padre católico, exato, né, que exato, faz exato. esse protesto, prega lá as 95 teses dele na porta da igreja, e a partir daí surge a Exato. Inclusive o protesto, o nome era protesto mesmo. Daí surge protestantes, exatamente. E aí começam a surgir, e havia questões, obviamente, políticas muito fortes, porque Lutero é protegido por príncipes anglo-saxãos, então que dão a ele cobertura, e aí começa um movimento começa na Alemanha, né? Exato, que começa então a se desconectar da Igreja Católica de Roma. Está falando né? na Alemanha, que a Alemanha, curioso também, o movimento reformista no judaísmo começa na Alemanha. É. Hoje em dia, o centro mais importante é os Estados Unidos, né? A maioria das sinagogas norte-americanas são de reforma. Mas é curioso que surgiu a reforma, o movimento de reforma no judaísmo lá na Alemanha. Quer dizer, a Alemanha tem uma coisa assim curiosa, né? Nesse ponto. Aí surgiram então os protestantes a partir de Lutero. A igreja Bethesda vem a surgir aqui no Ceará, em Fortaleza, há 38 anos atrás, 1981. Nós somos fundados pela Igreja Assembleia de Deus aqui no Ceará, mas nós já fomos fundados com o objetivo de ser uma Assembleia de Deus com um olhar um pouco diferente, porque a Assembleia de Deus sempre se pautou por uma postura e uma leitura muito conservadora da Bíblia. Ocorre que nós nos distanciamos muito. A nossa leitura da Bíblia não é mais conservadora, não é mais fundamentalista, então nós nem usamos mais o nome igreja. Antigamente era Igreja Assembleia de Deus Bethesda, hoje é apenas a Igreja Bethesda. A nossa leitura bíblica não é fundamentalista, não é conservadora, e isso nos distanciou não apenas da nossa matriz, né? Ou seja, do nosso background, do nosso pedigree inicial. Mas isso aqui no Brasil no Brasil, no Ceará e no Brasil. No mundo não, porque na verdade nós não temos no mundo. A Bethesda nunca surgiu com essa proposta de vamos abrir igreja em outros lugares. Não. Era sempre no Ceará e no Brasil. E o fato é que hoje, por causa da nossa postura de não fazer leitura fundamentalista do texto bíblico, nós nos desconectamos de toda a igreja evangélica brasileira. Não foi só da matriz que nos fundou, foi de toda a igreja evangélica brasileira. Então, a Bethesda é pautada hoje por uma leitura da Bíblia humanista, libertária, uma leitura da Bíblia que seja realmente, que possa envolver todos os segmentos, inclusive os que mais sofrem, os que são mais marginalizados, porque a gente acredita que Deus é Deus de todos, sobretudo os que mais sofrem, né? Sobretudo os que são mais oprimidos no mundo, que são mais marginalizados. Então, assim, por causa dessa nossa leitura da Bíblia, essa pergunta é: o que é que nos levou a essa postura? É muito simples, leitura de outros textos que não são evangélicos, protestantes. Por exemplo, nós começamos a ler teólogos católicos, nós começamos a ler teólogos judeus. Por exemplo, eu posso citar pelo menos 3 que nós lemos que são fabulosos, que é o Harold Kushner, o Jonathan Sacks e o Abraham Heschel. Aliás, o Abraham Heschel foi professor do Harold Kushner, e que são judeus e foram rabinos o Sacks ainda é vivo. É rabino-chefe da Inglaterra. Inclusive Lorde Elecção. Isso, exatamente. Que são teólogos extraordinários. Então a gente começou a fazer outros tipos de leitura, e obviamente isso que nos leva a outras concepções. Primeiro, que Deus não é propriedade, nunca foi e não é propriedade de ninguém, de nenhuma religião, exatamente, não é. E que, portanto, todas as religiões são leituras a respeito de Deus, né? E se são leituras, então certamente deve haver algo de verdade nas outras, deve haver luz nas outras também, que podem ajudar e abençoar as nossas vidas. Essa é a nossa leitura. Isso aí vai muito de acordo com o judaísmo, porque o judaísmo não é uma religião proselitista. Nós não fazemos, você não encontra missionários judeus procurando converter pessoas. Por quê? Porque para nós, toda religião que prega a palavra de Deus leva à salvação. E aí eu estou explicando que para nós o conceito de salvação estou explicando assim numa linguagem que as pessoas entendam. Toda religião leva a Deus. Uma religião é apenas um caminho diferente. Você pode ser betésio, você pode ser judeu, você pode ser católico, pode ser evangélico de outra denominação. Se você segue aquilo que está escrito, que Deus, o que Deus mandou? Ame seu próximo. Basicamente é isso. Tem uma história muito boa de Rabi Hillel, que
Havia no passado duas escolas rabins, Rabi Shammai e Rabi Hillel. Eles eram, não digo, eles eram oponentes, vamos dizer assim, eles tinham ideias diferentes. Então chegou um gaiato uma vez, bateu na porta de Rabi Shammai e disse: olha, eu quero me converter ao judaísmo, mas eu quero fazer isso enquanto o senhor me explica tudo, enquanto eu conseguir ficar numa perna só. Rabi Shammai disse: não quero ser, tá de brincadeira comigo, vá-se embora. Aí ele foi, bateu a porta de Rabi Shammai, Rabi Hillel, e disse: Rabi, eu gostaria de me converter ao judaísmo, mas eu quero que o senhor me explique tudo enquanto eu aguentar ficar numa perna só. Ele: tá bom, fica aí. O cara ficou numa perna só, ele disse: olha, tudo que você não gostar que façam com você, não faça com os outros. Pronto, isso o resto é só teoria, é só bate-papo, agora vai estudar. Pronto, quer dizer, o que o judaísmo prega é basicamente isso. Ame o próximo, entenda o próximo, aceite o próximo. Porque ninguém é igual. Eu estava até conversando com o pastor antes da gente abrir o programa aqui, e eu dizia: olha, se Deus quisesse que nós fôssemos todos iguais, Ele não teria feito como cães, como gatos, como passarinhos. Porque eu crio cachorro e gato desde que eu me entendo por gente. E tirando algumas diferencinhas pequenas de raça, um é mais ativo, outro é mais calmo, um é mais agressivo, outro é mais tranquilo, um cachorro e um gato sempre vão ser aquilo ali. Um ser humano não. Se nós pegarmos todos nós aqui, toda a equipe, e fizer uma pergunta sobre determinado assunto, cada um vai dar uma resposta diferente, porque claro, alguma coisa vai ser igual, porque nós somos brasileiros, nordestinos, nós temos uma cultura semelhante, alguma coisa vai ser igual, mas muita coisa vai ser diferente. Então, o básico é isso: aceite o outro, ame o outro, respeite. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém é obrigado a gostar de nada, mas é obrigado a respeitar a tudo e a todos. Pois é, e isso parece ser uma coisa tão óbvia, tão comum, óbvia, que a gente não precisava nem estar discutindo essas questões, isso, né? Mas é curioso, pastor, que eu às vezes digo para pessoas, eu acho curioso que a humanidade, nesse século XXI, nós somos homens do século passado, e a gente dizia que, a gente imaginava que nessa era, que os holísticos chamam de era de Aquários, o mundo teria uma revolução espiritual, e o que a gente vê é justamente o contrário. A gente tem uma evolução tecnológica fantástica, né? Hoje em dia eu tenho amigos em Israel que a gente conversa por celular, por computador, ele lá, eu aqui. Outro dia eu estava 3 horas da manhã e o outro lá acordando, eu indo dormir, acordando, ligou para mim, a gente bateu um papo rapidinho. E, no entanto, as pessoas se matam por religião, porque acham que o Deus deles é melhor do que o meu, do que o seu, ou que o meu é melhor do que isso. Não existe, Deus é um só. É incrível essas coisas. O ser humano é curioso, porque ele se distancia positivamente num ponto, e ao mesmo tempo no outro ele vai por revolta a época de trevas que a gente pensava que já teriam terminado há muito tempo. É verdade, eu concordo inclusive com um teólogo católico que diz o seguinte: o caminho da paz mundial entre as nações passa pelo caminho da paz entre as religiões, né? E esse é um desafio, mas eu diria que não é um desafio apenas da religião, acho que é um desafio do ser humano, porque a intransigência que a gente vê muitas vezes entre religiosos, ela também está em outros campos. Por exemplo, o Brasil hoje vivemos um tempo de intransigência terrível, questão de gênero, questão de política. Então, assim, é uma pessoa, não, as pessoas são muitas vezes, por exemplo, pessoas LGBT são obrigadas a esconder a sua condição, porque se disserem que são LGBT, elas podem apanhar na rua, podem sofrer na rua, podem levar uma pedrada na rua, uma coisa absurda. Quer dizer, é inadmissível esse tipo de comportamento. Há uma intransigência generalizada que também chega na religião, mas eu diria que não está segregada apenas à religião, mas que a religião deveria contribuir para a promoção da paz entre as pessoas, no mundo, a harmonia, o respeito. A gente estava conversando agora há pouco com o Nauer, né, exatamente sobre isso. Você tem numa rua lá, os vizinhos, vários vizinhos de várias religiões, várias confissões religiosas diferentes. E não tem nenhum conflito. Senta na porta da calçada, conversa todo mundo. Eu acho que isso aí seria o melhor dos mundos, é o melhor dos mundos, e eu acho que a gente tem que lutar mesmo por isso, e tem que trabalhar nossas comunidades, lá na minha comunidade, você na sua comunidade, o imã lá na mesquita,
o Mormon, o Testemunho de Jeová e tal, para a gente realmente aproximar e trabalhar pela paz mesmo do mundo. Eu participei há mais ou menos uns 15 dias, quem estava lá representando o judaísmo era o Fábio Sobral. E de um evento numa igreja católica, um evento ecumênico, que era o encontro de 800 anos de São Francisco com o sultão do Egito, porque era o tempo das Quintas Cruzadas e havia um conflito muito grande entre cristãos e muçulmanos. E aí ele foi lá para trabalhar e conversar e tentar chegar a acordos de paz e todo mundo ficou, um grupo tanto ficou assustado e irritado com o sultão por ter recebido São Francisco, quanto cristãos também ficaram assim, o que você vai fazer lá e tal. E aquilo ali foi um tempo que marcou a história do mundo. E agora, recentemente, os franciscanos promoveram esse encontro, faz 800 anos. E lá nós tivemos pessoas na igreja aqui em Fortaleza, nesse evento ecumênico, celebrando esse tempo, 800 anos, de várias religiões. Tinha lá um pai de santo, tinha lá representante do islamismo, do judaísmo, do budismo. Então tinha evangélicos, católicos. Então foi um tempo muito gostoso. E isso é importante, né? Eu acho que isso é de fundamental importância. E eu penso mesmo, eu tenho uma convicção interior de que a postura de intransigência não é da maioria, é da minoria. O problema é que a minoria... A minoria grita muito alto. Exatamente. É uma minoria barulhenta. E engraçado, a pessoa que é pacífica, porque existe uma diferença entre pacífico e pacifista, né? A pessoa que é pacífica, ela não tem essa coisa de gritar, ela dialoga tranquilamente. E a pessoa que é mais extremista, ela tem essa coisa de gritar, de agitar, de agredir. E geralmente as pessoas se ressentem disso. Você não gosta de estar tratando com esse tipo de gente, porque eles não ouvem. Eles simplesmente querem impor a ideia deles. E não é essa a ideia da coisa. Eu acho que a ideia justamente é você conviver com as suas diferenças, né? Aceitar. O grande segredo, porque é aquela coisa, me amar eu me amo, se eu não me amar eu estou perdido. Lógico. O problema é eu te amar do jeito que tu és. Eu não me conheço, estamos nos conhecendo agora, mas é o tipo da coisa, a gente tem que aceitar como nós somos. É verdade. Não tem o que fazer, nós estamos aqui nesse mesmo barco, se um fizer um buraco, os dois afundam, né? Então, o grande segredo é a pessoa tentar conviver da melhor maneira que puder. Claro, por exemplo, nós temos uma dificuldade, por exemplo, com a questão da alimentação. Você não come carne de porco, não come camarão, não come caranguejo, então isso limita um pouco. Aí é que eu vou para a questão do desconhecimento. Uma pessoa, eu posso receber um amigo na minha casa, mas eu não sei se eu vou poder comer na casa dele, porque de repente o cara é louco por camarão. Aí eu chego lá e ele faz uma camaroada, aí como é que vai ser? É o meu caso. É o tipo da coisa. Então, quer dizer, isso aí gera conflito, né? Então a pessoa tem que conhecer, tem que entender. Não, o Saulo não come camarão, então eu vou fazer um frango assado pra gente aqui. Né? Quer dizer, não come porco, não come camarão, vamos fazer um frango assado. Aí se ele for na minha casa, o que eu fizer ele pode comer, porque geralmente, eu não sei a sua igreja, mas geralmente as igrejas não têm restrições alimentares, né? Então, quer dizer, essa falta de conexão, essa falta de entendimento, de saber por que eu não vou poder comer camarão, vamos dar um exemplo, que gera toda essa confusão que tem por aí. Eu acho que o respeito é fundamental, né? Você falou a questão do amor, nos evangelhos, Jesus fala que, na verdade, perguntaram para ele o seguinte, qual era o principal dos mandamentos, né? E aí ele diz, então, amar a Deus, e o segundo ele já diz assim, é o próximo como a ti mesmo, que é do judaísmo, né? Exatamente. E aí eu fico imaginando o seguinte, que como é que a pessoa pode... Tenho para mim que as pessoas que têm dificuldade de respeitar o próximo, têm dificuldade de respeitar porque têm dificuldade de amar, mas tem dificuldade de amar porque não ama a si próprio, porque se amar ao próximo como a si mesmo, você consegue respeitar. Então, no fundo, eu acho que esse pessoal, assim,
numa linguagem bem popular, é tudo um bando de mal amados, ou seja, De nem alto se mal amam, amado. é de alto mal amado, É. nem se amam direito, e Pois é. como é que conseguirão amar os A outros? pessoa não se Porque, conhece, não se assim, entende. respeitar, você falou de uma questão de restrição alimentar, várias religiões têm, Pois é. inclusive Muçulmanos não comem carne de porco, por exemplo. inclusive evangélicos É. também existem, evangélicos mais conservadores, fundamentalistas e tal, que eu acho o seguinte, tudo bem, tem que respeitá-lo. O apóstolo Paulo é que nos diz numa das suas cartas no Novo Testamento, assim, olha, que havia um problema aqui na igreja de Corinto, que carnes mais baratas eram as carnes que passavam pelos rituais de sacrifício pagãos. Uhum. E o povo que não tinha dinheiro, o povo cristão, Ia pobre, comprar lá. iam comprar carne mais barata. Por uma necessidade até de... Necessidade, exatamente. E aí gerou um problema, um celeuma enorme e tal, não, que esse pessoal aí está comendo essa carne, não pode, não sei o quê. Aí o apóstolo Paulo diz assim, olha, sobre tudo que botar na mesa, coma sem perguntar de onde é. Agora, se comer carne escandaliza teu irmão, deixa de comer carne. O apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte, não é mais importante a carne do que o amor pelo seu irmão, né? Então, coma a sua carne sozinho, não precisa você criar conflito com o outro, né? É, o mesmo princípio também se dá na questão da bebida. Existem religiões que têm restrições, por exemplo, com álcool, não é? E aí nós não tocamos em álcool, nós não bebemos nada de álcool e tal. E aí, tudo bem, eu acho que tem que respeitar mesmo. Mas não pode transformar isso num princípio agora para todas as religiões, para todas as pessoas. E, por exemplo, nós temos cerimônias com álcool, né? O Shabat, por exemplo, a gente celebra com pão e com vinho. Né? E tem, normalmente, a Páscoa também se toma muito vinho, mas isso não quer dizer que a pessoa que não pode tomar vinho não vai ser recebida porque você pode tomar suco de uva também, porque a bênção, a brachá, é para o fruto da videira. O fruto da videira é a uva, então não é especificamente para o vinho, pode ser para o suco também. Então, quer dizer, você tem que ver que existem também opções, existem saídas, existe uma saída para a tolerância, né? Você não vai fechar a questão, amarrar, não pode, ponto final. É claro, eu, por exemplo, não como estrogonofe, porque a gente tem um mandamento de não misturar carne com leite. E curiosamente eu tive um problema de saúde, estava com anemia muito forte, e o médico disse, olha, tu vai tomar esse remédio aqui, é ferro, não toma com leite. Por quê? Porque o leite, ele inibe a absorção do ferro. Quer dizer, se você ler a Bíblia, tudo que Deus manda a gente fazer tem um fundamento. É claro que a gente não diz que isso é só questão de saúde, né? Mas se você ver, tudo que Deus manda é bom para nós. Uma vez eu estava até conversando e disse, olha, quando eu era pequeno, meu pai dizia para eu não meter o dedo na tomada. Eu não sabia por quê, mas se ele estava mandando é porque alguma coisa ali tinha de perigo para mim. Então, se Deus diz, olha, não coma leite com carne, algum motivo ele deve ter. Por um acaso, a medicina descobriu que o leite impede a absorção da proteína da carne. E nós somos pessoas que precisamos de proteína. O ser humano evoluiu a partir do momento que ele começou a caçar e comer proteína, ele evoluiu. Na Bíblia, diz antigamente, bem no começo, que o ser humano comia só vegetais, e aí Deus autoriza o ser humano a comer carne. E as pessoas não entendem isso, por exemplo, tem gente que quer separar a Bíblia de ciência. Nós, por exemplo, judeus, não separamos, que você o Deus criou o mundo com uma grande luz e tal. Aí não, foi o Big Bang. E o que é o Big Bang se não a grande luz? Quando há uma explosão, há uma emissão de luz, calor, energia. Quer dizer, se você fala num Big Bang, você pode falar também, não faça-se a luz. Existe uma correlação. Então, quer dizer, nós não separamos ciência de religião, mas existem pessoas que separam porque acham que a religião afasta o homem da ciência e vice-versa. Nós também não, nós acreditamos que essa dicotomia aí ela é perigosa, ela é ruim para a sociedade, para o mundo, e não contribui em nada com o desenvolvimento humano, muito pelo contrário, né? Pessoas religiosas que ignoram o papel da ciência, do desenvolvimento da ciência, do desenvolvimento humano em nome da religião, estão fazendo mal a si próprios. Por exemplo, um exemplo bem assim, claro, durante muito tempo alguns tratamentos, algumas orientações, algumas leituras de entre aspas, de enfermidades foram tratadas no mundo espiritual. Não, isso são demônios.
E na verdade eram neuroses, eram psicoses que precisavam ser de fato tratadas. E, e a ignorância levou a, sim, Coisas absurdas. e ainda, infelizmente, ainda Ainda leva. leva. Eu me lembro que uma vez eu estive no interior do estado aqui do Ceará e tinha uma pessoa trancada na casa, numa cela, fizeram uma possessão cela, demoníaca. como se fosse possessão demoníaca. E todas as vezes que eu vou lá, eu pergunto, e fulano de tal, como é que está? Ele diz, pastor, está muito bem e tal, está sendo medicado e tudo. Ora, se era demônio, Não, então a primeira vez que eu vi que demônio está sendo obedecendo a remédio, né? Quer dizer, graças a Deus que aí pelo menos o demônio tem essa força toda Pois que existe, que dizem que tem, né? Então, assim, não era demônio, era um problema de saúde que a pessoa, saúde mental que a Apresentou. pessoa tinha e que precisava ser tratado, né? Uhum. Então, esse é um exemplo típico, eu estou apenas dando esse exemplo, mas existem outros exemplos aí que a gente vê. Por exemplo, eu lembro isso na escola, o professor falando que quando se criou a anestesia, havia a discussão se ela devia ser usada ou não, porque Deus disse que o homem tinha que sofrer na terra. E a pessoa disse, olha, mas tudo bem, mas só que quando Deus foi criar Eva, ele fez Adão dormir para tirar a costela. Então, ele aplicou um tipo de anestesia. Então, a partir daí, se aceitou. Eu lembrei dessa história porque eu estava falando aí dessa questão de ciência e religião, e eu me lembrei desse professor que falou isso, professor de biologia. A gente falando, eu gostava das aulas de biologia, e ele dizendo isso, que em tudo tu encontra na Bíblia a resposta para essas coisas. Então, não existe essa diferenciação de ciência e religião, para nós pelo menos, não. Mas é claro, a gente tem que respeitar e aceitar as pessoas que aceitam e que acreditam nisso aí. Agora, porque, por exemplo, para nós, comer carne de porco é proibido, mas se, por exemplo, carne de porco for um remédio para uma doença, a pessoa pode comer. Tem um caso, até muita gente, talvez hoje em dia não conheça, o comediante Jerry Lewis, já falecido, nós da nossa geração conhecemos, eu lembro assisti muito filme dele. Ele, quando ele nasceu, ele tinha uma anemia muito profunda, porque por essa questão de nascimentos consanguíneos, ele tinha essa questão de anemia. E a avó dele, muito religiosa, uma judia ortodoxa, muito religiosa, levou ao médico. E o médico receitou carne de porco. O que ela fez? Foi ao mercado e comprou carne de porco para o menino. Por quê? Porque o mandamento mais importante é a preservação da vida. Claro. Então, por isso que, por exemplo, o judaísmo condena o suicida, porque se Deus me deu a vida, só Ele que pode tirar. Eu não tenho autoridade para tirar a minha vida. Então, o judaísmo ele não aceita o suicídio por essa questão. Enfim, uma série de coisas que as pessoas veem de fora e não entendem, mas que o diálogo faz com que as pessoas entendam. É por isso, só por isso. Não tem nada de muito absurdo, nem de muito complicado. Você falou uma questão muito séria, que inclusive nós terminamos agora o mês de setembro, setembro amarelo, Isso, que é muito foi preocupante, tratada essa questão do suicídio. É lamentável mesmo, porque pessoas, infelizmente, têm dado cabo da sua própria vida. Obviamente, nós condenamos também no sentido de que não é uma prática que deve ser jamais incentivada ou apoiada. Mas nós entendemos que uma pessoa que chega a essa nível de desespero, de falta de chão, precisava muito mais era de apoio. E nós temos que ter os ombros e os braços abertos para apoiar incondicionalmente essas pessoas. Eu tive na nossa comunidade, em outro estado, pelo menos 2 experiências dessa natureza. E foi pessoas que frequentavam, uma já não frequentava há muitos anos e a outra frequentava assim. E é uma experiência muito dolorosa. Imagino que seja muito traumático. Muito traumático. E assim, há um quadro em comum, depressão. A questão do suicídio, não é o suicídio em si, é o que leva ao suicídio. Geralmente o quadro depressivo. E por que é que está em depressão? E a igreja tem que realmente, as religiões em geral, não apenas a igreja, tem que estar abertas para tratar desse tema com muita seriedade. Porque pessoas continuam morrendo, pessoas continuam perdendo suas vidas. E pior, não são só pessoas adultas, são jovens. Que é mais preocupante, porque chega uma pessoa que está no alvorecer da vida, chegar a um ponto de se matar. Porque como você disse, a questão da depressão, eu não sofro de depressão, e nós que não sofremos de depressão, nós não conseguimos imaginar
o que passa, o sofrimento que essa pessoa passa, deve ser uma coisa assim terrível, porque para a pessoa chegar a um ponto de tirar a vida, é assim, você chegou num ponto que você, por exemplo, vamos supor, essa árvore que está na frente aqui é o limite. Daqui eu não posso mais ir para lugar nenhum, daqui pronto, acabou. Quer dizer, isso precisa de apoio da família, dos amigos, do líder espiritual, seja de que ramo for. Enfim, agora, e o que eu até queria te perguntar, porque vocês já passaram por isso, os sinais, a pessoa manda sinais, você tem que estar atento, porque é uma coisa, deve ser uma coisa assim muito... Sempre existem sinais. Nos casos que eu tive contato diretamente e outros indiretamente, os sinais eram muito claros, né? E assim, é de certa forma muito frustrante e terrível conviver com alguém que está nesse limite aí, sabe? Que de que você tem que estar 24 horas com a pessoa. Outro dia eu recebi uma ligação de uma mãe desesperada porque ela disse: pastor, eu estou dormindo com o meu filho no quarto, na hora que ele levanta eu levanto, tudo, porque a médica disse que ele pode cometer suicídio a qualquer hora. Quer dizer, é um limite terrível, né? E ele disse: o pior é que eu estou adoecendo junto. Adoece com certeza. Porque é uma carga emocional muito grande, muito forte. Você falou de questão, a gente estava falando de depressão, você falou tocou no assunto. Eu já tive depressão na minha vida e não dei conta que estava, na verdade, num quadro de depressão. Você não dei conta porque a gente muitas vezes está tão envolvido em outras coisas. Mas eu lembro que eu tinha perdido minha mãe com uns 6 meses mais ou menos, e esse luto foi muito mal processado. E eu estava também num tempo muitíssimo ocupado na minha igreja, nas minhas atividades da igreja, e acabou que eu sublimei esse negócio, né? Guardei e tal. Um belo dia eu acordei desesperado, uma espécie de síndrome de pânico. De madrugada eu estava em São Paulo, inclusive, e procurando ar e não conseguia respirar e me sentindo sufocado e tal, e foi um desesperador. Eu lembro que eu morava em outra cidade, em outro estado, e quando eu cheguei em casa, já foi difícil voltar para casa, porque foi para entrar no avião. Eu comecei a ter pânico de entrar no avião e tal. E aí foi um quadro, primeiro uma psicóloga amiga minha mandou procurar um psiquiatra, eu procurei, de fato, tinha um quadro e eu não tinha percebido isso, alto nível de irritabilidade, e que tudo estava sendo escondido debaixo de um ativismo das minhas atividades, dos meus compromissos. Não eram só religiosos, na época também eu estudava, então havia uma vida muito intensa. Você vai mascarando. E vai mascarando, e a gente vai sublimando e tal, e chega uma hora que nós somos humanos é que sois, né? E aí uma hora estoura. Foi o que aconteceu comigo. E eu tive que tratar, e tratei medicamentosamente também, e felizmente superei, graças a Deus. Mas eu quero dizer com isso o seguinte, que nós somos seres humanos, né? E eu estou vendo aqui, por exemplo, você tem cabelo branco na barba. Se eu tivesse barba também tinha, porque e em cima tem alguns, dos que escapam. É só para mostrar que a vida se impõe. Que nós hoje temos rugas, mas há 30, 40 anos atrás a gente não tinha rugas, né? Lidar com essa humanidade, a gente tem que entender que nós estamos lidando com a nossa humanidade. E a religião tem um papel preponderante nisso, né? Porque eu acho que um dos equívocos que muitas vezes a religião comete é tratar as pessoas como se fossem do outro mundo. Não tem problema, que em Deus está tudo resolvido, que seus problemas estão... E lamentavelmente existem muitas religiões que estão fazendo isso. Inclusive eu faço aqui a nossa meia-culpa. No mundo evangélico, de pastores prometendo cura para depressões, para problemas espirituais, problema financeiro, a custa de campanhas de oração e financeiro. Isso é um absurdo, né? Eu acho que a oração até ajuda, porque a pessoa se liga e tenta, é uma forma de tentar. Pois é, ajuda, mas efetivamente resolver aquilo que precisa resolver, assim, ok, meu cabelo está caindo, então vamos orar para que o cabelo caia. Não vai resolver. Não vai, mas pelo menos ajuda a pessoa, começa a entender que ajuda a dimensão do consolo, né? Exato. A dimensão do consolo.
E isso é importante, né? Não estou diminuindo o valor e o papel da informação, mas eu quero dizer o seguinte, que existem questões que não se resolvem só com oração. Existe o paliativo e existe o que tem que ser feito mesmo, né? Então, por exemplo, o judaísmo ele não se preocupa muito, vamos dizer assim, com o pós, né? O judaísmo é uma religião para ser vivida aqui. O que vai acontecer depois é resultado do que tu fizeste aqui. Então, por isso que eu digo que tem o Rosh Hashanah Yom Kippur, você é julgado de acordo com seus atos, bons ou maus, e você, o ano que vai seguir vai ser de acordo com isso aí, né? E no mundo vindouro você vai receber de acordo com o que você foi aqui na Terra. Nós estamos, o judaísmo, por exemplo, ele entende que a alma ela passa por sete estágios até chegar ao oitavo, que é Deus. Então, aquele candelabro de sete braços, um dos significados é esse, são os 7 estágios que a alma tem que atingir até chegar a Deus. Esse aqui a gente entende como o primeiro estágio, né? Um estágio material, um estágio que você se liga em coisas bobas, como um relógio de marca, uma pulseira, um óculos, um carrão. Então as pessoas têm aqui essa vamos dizer assim, essa fraqueza de se ligar nessas coisas. Mas a partir do momento que a alma vai evoluindo, ela vai se tornando mais pura, vai se tornando mais ligada a Deus. Porque para o judaísmo você vem de Deus e faz o caminho para voltar a Deus, né? Então existe inclusive correntes no judaísmo que acham que acreditam em reencarnação, né? Então, inclusive correntes mais ortodoxas. O judaísmo mais liberal não acredita muito nisso, mas as correntes mais ortodoxas acreditam que se a pessoa não cumpriu totalmente por algum acidente, algum acaso, ela não conseguiu cumprir a missão dela nesse estágio, ele volta para terminar de cumprir. Tem uma história de um shamash, se eu não me engano, na Lituânia. Shamash seria para a Igreja Católica um sacristão. Ele tinha uma das obrigações do shamash era porque os judeus antigamente viviam em shtetls, que eram aldeiazinhas, cidades perto da sinagoga. E a obrigação dele era acordar cedo e bater na porta das pessoas para chamar para a reza da manhã. E o shamash um dia foi falar com o rabino: Rabino, eu estou com um problema, eu estou indo de manhã, todo dia eu vejo um lobo que me segue. E esse lobo me segue, quando eu entro na sinagoga ele desaparece, vai embora. Aí o rabino disse: me diga uma coisa, você tem alguém a que você tenha feito algum mal e que a pessoa morreu e vocês se desentenderam, não conseguiram acertar? Ele disse: tem, o fulano de tal que morava ali e tal, a gente brigou e ele morreu, a gente nunca teve tempo de acertar. Eu faço o seguinte, ou amanhã de manhã, quando o lobo vier, você vai para ele e diz: eu te perdoo. Aí chega lá, vem o lobo, ele chegou pro lobo, o lobo não fez nada com ele, ele disse: eu te perdoo. O lobo olhou para ele e foi embora. Aí foi falar com o rabino é porque ele voltou, ele tinha que voltar de alguma forma para vocês dois se aceitarem. Ele já tinha te perdoado, mas ele estava esperando que tu perdoasses ele para que ele pudesse seguir a vida dele. Então, quer dizer, para o judaísmo existe isso. Nós não nos preocupa, é uma religião que não se preocupa muito com o vindouro. A gente sabe que quando a gente morrer, a gente vai se apresentar perante Deus e ele vai dizer: olha, você vai para cá ou você vai para cá, né? Mas os mandamentos da Torá são para ser feitos aqui. Então existe, como os 10 mandamentos, são relação do homem com Deus, é a relação do homem com o homem. O homem que eu digo essa humanidade. Porque é engraçado que hoje em dia a coisa está tão assim que você tem que dizer o homem e a mulher, que as pessoas não entendem. E quando você diz o homem, foi quando a língua portuguesa surgiu, ela veio do latim popular, e no latim clássico existia o masculino, o feminino e o neutro. Isso. Então quando você queria falar de humanidade, você falava o neutro. Aí como o latim de soldado, não. Então quando veio isso, o homem, você fala a humanidade. Então vamos explicar isso aí. Nós já tivemos um apego muito forte à escatologia, né? Compreender a vida após a morte, o que é que vem, volta de Jesus e tal. Hoje a nossa importância a essas questões são mínimas, de fato, e isso eu diria que é também uma das consequências dessa leitura interdisciplinar de outros textos, além dos textos evangélicos e protestantes, né, de teólogos e de outras religiões também, mas acima de tudo do próprio Evangelho, porque na verdade, ao contrário de vocês, nós aceitamos e admitimos, e a nossa base principal de fé é o Novo Testamento.
E o Novo Testamento, e sobretudo os Evangelhos, porque as cartas de Paulo são, na verdade, leituras dos Evangelhos, né? A leitura de Jesus. Seria a interpretação dele. É, a interpretação dele, né? É um comentarista, ele Exatamente. comenta para as pessoas. Pronto, exatamente. E que, lamentavelmente, muitas pessoas pegam como sendo uma verdade absoluta. E aí complica, porque muitas vezes Paulo chega a ser contraditório nele mesmo, né? Mas é natural porque ele está fazendo leitura dele e de um determinado momento, né? E as pessoas mudam de ideia, né? Exatamente. Só não muda de ideia que já morreu. É verdade, é verdade. Então, a gente vê que Jesus, na verdade, a preocupação dele está com o dia de hoje, o aqui e agora. Nós estamos aqui, se a pessoa está aqui pensando no que vai fazer amanhã, não faz nada hoje. Exatamente, né? exatamente. Tem que fazer hoje. E que o amanhã tem que ser consequências da vida que a gente está vivendo aqui e agora. De como é que a gente vive, de como é que a gente está vivendo com os outros, como é que a gente vive nesse mundo, a nossa relação com o mundo, a nossa relação familiar, a nossa relação profissional, tudo isso. Então, se preocupar, o que é que vai ter depois? Bom, eu vou deixar o depois para o depois, porque afinal de contas eu não posso nem legislar sobre ele. Né? Então vamos viver o hoje da melhor maneira possível, sem ser hedonista no sentido de que só prazer, 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 porque há uma questão também de, mas isso pode gerar um hedonismo inconsequente, é verdade. Mas paciência, se pessoas vão partir para o hedonismo e não se preocupar com as suas responsabilidades, é o preço pago da reflexão, eu acho que é esse também. Mas é importante que se viva o hoje com todas as responsabilidades do que quer dizer esse hoje, que é o nosso mundo, tem outros mundos, tem outras realidades, tem pessoas que eu tenho andado muito por aí afora e eu tenho conhecido alguns contextos de muita riqueza e de muita pobreza, e eu fico impressionado, digo, meu Deus, como é que num mundo só, numa cidade mesmo como Fortaleza, existe tanta riqueza e ao mesmo tempo tanta pobreza. Nossa igreja tem projetos sociais no Serve Luz, lá dentro do Serve Luz, e lá no Altra Nunes, no limite com o Genibaú. E é de uma pobreza impressionante, impressionante. Eu ando por outros lugares aqui em Fortaleza e eu fico assim pensando, meu Deus, como é que a mesma cidade, a 25 quilômetros, você consegue viver num contexto completamente diferente? Eu moro ali perto do Canal 10, às vezes uma rua para outra você já vê aquele choque, aquela mudança. Como é que pode um negócio desse, né? E assim, a gente tem... Isso é um problema também que diz respeito a nós, né? Porque a gente não pode... Eu acredito que a religião não pode ser apenas funcionalista, ou seja, cumprir função religiosa dela, mas precisa também ser uma voz de Deus na sociedade, de alertar as pessoas para as desigualdades, para um mundo injusto, um mundo que tem gente que está sofrendo, um mundo enquanto tem gente que tem comida sobrando, tem outros que tem faltando, né? Um mundo de desiguais. E eu penso que esse também é papel da religião, é trabalhar esse nível de consciência. Essa é uma leitura que nós fizemos na Bethesda, uma das mudanças, porque antes a gente colocava tudo na conta de Deus. Foi Deus que quis assim, o mundo foi assim. O mundo não é assim porque Deus quis. O mundo é assim porque pessoas quiseram. Porque, por exemplo, tem muita gente que questiona onde estava Deus no Holocausto. Então, o que a gente, outro dia até estava vendo um rabino dizendo, e basicamente o que a gente entende é o seguinte: o homem é sócio de Deus na criação. É um sócio minoritário, mas é um sócio. E nós temos a administração dessa parte aqui da terra. Então, tudo que nós fazemos aqui é culpa nossa, ou mérito nosso. Então, se a pessoa derruba uma árvore, foi ela que derrubou, não foi Deus que mandou ela derrubar. Então é muito fácil botar a culpa em Deus, porque Deus não vai descer aqui para dizer que não foi ele. Então as pessoas têm que entender que o que elas fazem aqui gera consequências. Então o que elas fazem de bem, o que elas fazem de mal. Então quando você diz, onde estava Deus quando houve o Holocausto, ele estava lá esperando que a gente agisse e parasse com aquilo, e como foi feito. Houve todo houve uma guerra, enfim, tudo, e acabou. Então a gente não entende por que teve, mas o ser humano é responsável por isso. Então, você está falando uma coisa que eu acho que é um recorte de uma coisa mais ampla. Por exemplo, os campos de concentração,
o sofrimento, as mortes de judeus, de ciganos, de homossexuais, de etnias minoritárias, de pessoas com problemas de saúde, né, que passaram por experimentos científicos, inclusive sem anestesia, nas mãos de médicos como Mengele, Dr. Mengele. Então, faz nos lembrar o seguinte: isso não é criação de Deus, isso não tem nada a ver com Deus, isso é perversidade humana. E onde é que estava Deus nisso? E eu lembrei de uma história do Elie Wiesel, judeu, que sobreviveu a campos de concentração, escritor, premiado, laureado com o Prêmio Nobel da Literatura, e tem um livro extraordinário dele, que eu adoro, chamado A Noite, em que ele relata que num campo de concentração, um grupo de judeus daquele campo de concentração sabotaram um Forno. não foi um forno, aquele negócio de substituição de energia elétrica, O gerador. um gerador do campo de concentração, porque aí na hora que apaga as luzes o pessoal aproveitava para tentar fugir, porque o caminho era morte mesmo e tal. E aí os alemães conseguiram descobrir o grupo de judeus que tinha sabotado o gerador. E aí colocaram na frente ali de todo o campo, obrigaram os judeus a ficarem olhando e enforcaram um por um. E tinha uma criança de mais ou menos 12 anos, mas essa criança, de tão esquálida, esquelética que ela era, tinha aparência de 5, 6 anos. Quando penduraram a criança lá na forca, ela não morreu imediatamente. E todo mundo era obrigado a ver aqueles homens e aquela criança sendo enforcada, porque os soldados alemães estavam com as metralhadoras viradas, e só quem virar a cabeça vai ser fuzilado. E a criança lá estremecia e não morria de jeito nenhum. Não tinha peso. E ele dizendo que estava lá nesse campo, nessa fila, porque ele é a experiência mesmo dele. Ele diz que, escutando, ele diz: meu Deus, algo que as pessoas diziam no campo, os homens: onde está Deus? Onde está Deus? Essa criança, meu Deus, porque ela não morre logo, meu Deus, e o tempo passando e a criança não morria. E onde está Deus? Onde está Deus? E aí ele diz no livro que escutou a voz interior, Deus dizendo assim: eu estou ali, ei-lo ali juntamente com aquela criança. Era Deus que estava também sofrendo juntamente com aquela criança. Então, se os campos de concentração fizeram muita gente perder a fé em Deus e a fé na humanidade, também foi a oportunidade de algumas outras pessoas acreditarem em Deus, mas num outro Deus. Num Deus que se importa com o sofrimento, num Deus que o sofrimento do outro é também sofrimento dele. Num Deus que não passa a margem de quem sofre. Né? A religião pode até passar. Inclusive Jesus conta na parábola do bom samaritano, né, que passa sacerdote, passa levita, e é um samaritano que se importa com a dor de quem estava lá à margem. Podia ser qualquer um, podia ser qualquer outra pessoa, um cearense, um brasileiro e tal. A lição principal daquela parábola para mim é que nós, qualquer que seja a nossa religião, nós não podemos passar a parte de quem sofre. Que o sofrimento humano é um problema para Deus, para todos, mas é um problema para Deus, aflige Deus, e Deus nos interpela e nos convoca para que a gente realmente faça alguma coisa. E esse mundo, a gente de fato, eu concordo com essa ideia do Rabino de que nós somos sócios de Deus nessa criação. Somos, porque a criação também não acabou, ela continua. Ela está evoluindo. Ver com a humanidade o que era há 5.000 anos, o que é hoje. Né? As pessoas acreditavam que as estrelas eram bolinhas no céu, hoje em dia a gente sabe o que é. Quer dizer, a evolução é isso aí. Quem sabe algum dia a gente encontre vida em algum planeta, a gente vai se relacionar com essas outras criaturas, enfim, ninguém sabe o que vem no futuro. Mas, por exemplo, falar nos samaritanos, hoje em dia havia essa rixa entre judeus e samaritanos há muito tempo, porque os samaritanos eles são resultantes das tribos do norte, que quando os assírios levaram, os que ficaram se misturaram e criaram, vamos dizer assim, uma religião paralela, nem judaica, mas hoje os samaritanos são considerados um ramo do judaísmo. Que bom, né? Hoje em dia essa rixa que existia não existe mais. Já há muito tempo judeus e samaritanos se relacionam. Inclusive a religião samaritana não faz conversões de maneira nenhuma, o judaísmo ainda faz. Se a pessoa quiser e procurar um rabino e disser que ela quer se converter, pode ser que o rabino faça. O samaritanismo não. Então existe um incentivo do rabinato em Israel para que judeus se casem com samaritanos, para que a religião samaritana não desapareça.
Bom. Porque ela é considerada hoje em dia um ramo do judaísmo. Eu acho interessante, que inclusive assim, os samaritanos, é isso mesmo, você falou, a história é essa mesmo. São, na verdade, filhos de mulheres estupradas por soldados assírios, Pois é. Assurbaníbal, que estuprou mulheres por invasão quando invadiu o Reino do Norte. Estupro era uma arma de guerra antigamente. Exato, né? infelizmente até hoje ainda é. E curiosamente, olha, hoje em dia a proteção à mulher e a proteção à criança que começou há muitos anos atrás no judaísmo, hoje em dia você vê que existe hoje em dia de uma maneira bem mais ampla. Isso é até uma questão política, social. Que, por exemplo, nenhuma religião a mulher herdava, só no judaísmo que a mulher era herdeira. Né? Então essa questão do filho, por exemplo, quem dá a judaicidade é a mãe, não é o pai. Para justamente proteger esses casos de estupro, quer dizer, uma criança inocente não tem culpa de ter sido vítima, da sua mãe ter sido vítima de um estupro. Então, para proteger essa criança, para proteger a mãe, a família, os rabinos entenderam e criaram essa questão de que filho de mãe judia é judeu. Que antigamente ficava aquela coisa, não é, ninguém sabia o que fazia. Não, nasceu de mãe judia é judeu. Para quê? Para dar uma proteção àquela criança. Acho isso excelente, porque no mundo que a gente está vivendo, outro dia eu estava lendo a questão da proteção da mulher, eu acho que esse é um ponto importantíssimo também nas religiões e no mundo, não é só das religiões, mas as religiões, o nosso assunto aqui são dois religiosos, né, que estão conversando. Outro dia eu estava lendo que no Brasil, uma mulher é assassinada, vítima de feminicídio, a cada menos de 2 horas, um pouco mais de 1 hora. Num dia de 24 horas, cerca de quase 13 mulheres são assassinadas por dia no Brasil vítimas de feminicídio. É um absurdo. É um absurdo, absurdo. Esse comportamento do homem de achar que ele é que a mulher é uma propriedade, né, que ele tem para usar a hora que quiser e quando não quiser mais, e ela não pode dizer eu não quero mais você, senão corre risco de vida. Tem que usar medida protetiva. Nós, no nosso projeto lá do Serviluz, por exemplo, nós tivemos uma senhora que frequenta nossa comunidade também, e o Serviluz são casas tudo colado ali, né? Uma comunidade muito pobre, e o ex-companheiro dela, que saiu de casa, né, e ela conseguiu uma medida restritiva, chegou um dia à noite, isso tem coisa de, sei lá, 1 mês, 2 meses mais ou menos, e pôs fogo na casa com ela e as crianças dormindo. Por pouco não matou a mulher e as 2 crianças. Não sobrou nada da casa. Então, que comportamento é esse que faz com que a pessoa, o homem diga para a mulher, não, você vai ficar comigo até o dia que eu quiser. Que ela não tem esse direito. E que ao exercer esse direito ela está correndo risco de vida. E lamentavelmente o Estado não pode proteger. Isso é um absurdo. Imagina um absurdo, se a mulher já é errada, as crianças essas é que não tem nada a ver com a história. Porque os dois têm uma história, os dois tiveram um desentendimento, que se acerte, converse, vá para a justiça e resolva. Quer dizer, o cara chega a um ponto de tacar fogo na mulher e ainda nas crianças, que essas aí é que não tem culpa nenhuma na história. Quer dizer, é uma situação que a gente é uma questão de educação, de formação, de orientação também religiosa. Exatamente. Né? Que eu acho que é importante que a religião pode entrar onde nós vivemos num país onde a educação é muito falha, educação escolar e até familiar, mas eu acho que aí a questão da religião é importante para justamente mostrar isso, que as pessoas são iguais, que elas têm os mesmos direitos, Exato. os mesmos anseios, as mesmas vontades de ter algumas coisas, então, de ser alguém. Então, quer dizer, quando a pessoa chega a um extremo desse, a gente fica imaginando o nível de ignorância, de falta de amor que a pessoa tem. Pois é, eu acho... E aí eu dou os parabéns ao judaísmo por essa atitude histórica. Eu sei que, de fato, muitas leis mosaicas eram muito modernas nessa questão da proteção da mulher. Porque as pessoas falam, porque a questão por exemplo, do olho por olho, dente por dente, que muita gente critica. Só que os rabinos criaram a questão da indenização. Por quê? Porque vamos supor a seguinte situação: 2 homens se desentendem e partem para a briga. Um deles tem um olho apenas, o outro tem os 2. O que tem um olho fura o olho do outro que tem os 2. Se você for aplicar a lei, você vai furar o olho da pessoa que só tem um. Então a pena vai ser muito maior do que o crime cometido.
vamos supor o contrário, a pessoa que tem os dois olhos fura o único olho da pessoa que só tinha um. Aí vai furar o olho apenas do que tinha dois. A pena vai ser muito menor do que o castigo cometido. Então, quando os rabinos viram essa lei, eles disseram, não, essa lei não é justa. Por quê? Porque alguém vai ser prejudicado. Então, aí, no judaísmo, essa lei não é judaica, mas era aplicada em toda aquela época. Os rabinos disseram, não, o que vai se fazer é indenizar. Você vai ver o que essa pessoa perdeu por deixar de enxergar, o que ela vai deixar de produzir, a família dela vai ficar desassistida. Então, a pessoa que cometeu esse crime, ele vai indenizar aquela pessoa e vai se responsabilizar. No caso, por exemplo, de uma pessoa que ficou completamente cega, ele vai ter que se responsabilizar pela família, porque aquele homem não vai poder. Ele era o que? Ele era pastor, ele era carpinteiro, ele era marceneiro, ele vai conseguir fazer aquele trabalho sem enxergar? Não. Então, quer dizer, o judaísmo, tem que ver que essas coisas que há 5.000 anos eram abomináveis, você tem que entender que no contexto foram coisas revolucionárias. Por exemplo, a questão da filha herdar. Em religião nenhuma daquela época, a filha herdava. Por exemplo, em Roma, a mulher que ficava viúva, a justiça tinha que determinar um escravo liberto para administrar, por melhor que ela fosse, administradora, mas quem tinha que assinar tudo era um escravo liberto. No judaísmo não, a mulher já passa, no caso de viuvez, a cuidar dos bens da família, administrar e tudo, né? Então, quer dizer, nesse ponto, o judaísmo sempre procurou ver o que era positivo e o que era interessante para a harmonização da comunidade, da família, né? Porque a gente sabe que a família é a base de tudo. Se você tem uma família bem estruturada, você consegue, né, superar muita coisa. Uma família desestruturada, um pai que bebe, que bate na mulher, quer dizer, é uma coisa complicada. Então, a importância da religião, e eu me lembrei da questão do suicídio, é justamente isso, é tentar dar o apoio à pessoa que sofre e às pessoas que estão ao lado dela e que estão sofrendo por essa atitude da pessoa. Pois é, você falando aí me lembrou uma coisa, da questão dos samaritanos, voltando aqui aos samaritanos. Que no passado os samaritanos sofreram preconceito, mesmo dos próprios judeus, mas hoje já são aceitos, não é? Tá. E há uma relação muito bonita e incentivando de fato os rabinos a casarem, a se unirem em casamento para Preservar manter. Eu acho isso fabuloso. Isso mostra a superação de um preconceito, não é? E acho isso lindo, porque é lindo quando a religião supera preconceitos, né? E quando ela é instrumento para a superação de preconceitos e não para alimentar preconceitos, né? Porque você é diferente, então logo, né? Não, é diferente para ser respeitado e não para ter preconceito com ele ou com ela. E eu acho que esse exemplo que você colocou aí de vocês, do judaísmo, eu acho fabuloso. Esse é um desafio que a gente tem, inclusive, na própria igreja, na própria Bethesda, de lidar cada dia mais com essa superação de preconceito. Porque, afinal de contas, como eu disse ainda há pouco, Deus não é propriedade de ninguém, portanto, nós não podemos nos comportar com esse autoritarismo de que nós somos os únicos donos da verdade e de Deus e da revelação de Deus. Porque, né? por exemplo, existe uma questão que nos incomoda muito, não pelo fato em si, mas pela interpretação errada que é dada pelas outras pessoas. Até já me perguntaram por isso. Questão de povo escolhido. Povo escolhido, gente, não significa que seja povo melhor, povo superior, povo mais importante. Não, simplesmente Deus nos escolheu para dar a Bíblia, a Torá, e hoje em dia acho que nós fizemos um bom trabalho, porque eu estou conversando com uma pessoa aqui que segue uma coisa que veio daquilo que eu recebi e eu soube transmitir, e hoje em dia ele transmite para os seguidores dele, e graças a Deus fizemos bem. Eu acho que nesse sentido o judaísmo de fato trouxe uma excelente contribuição mesmo. O cristianismo vem daí, vem do judaísmo, né? Não tem como negar isso. O próprio islamismo também tem sua matriz. Eu queria, assim, a gente estava falando também da pouco de Segunda Guerra Mundial e de campos de concentração, só para dizer também que eu acho um aspecto que é interessante. Muitos rabinos, quando Hitler subiu ao poder, alertaram do perigo do nazismo, do comportamento do nazismo, das posturas de Hitler e do nazismo. E
Eu li um livro, Memórias de um Ex-Morto, de um ex-morto, que foi também de uma pessoa que sobreviveu a um campo de concentração, em que ele falava disso e os rabinos alertavam e muitas vezes as pessoas nem deram muita atenção. Acabou nessa tragédia terrível. E eu acho que esse é um papel também da religião, é de ser profética no mundo, ou seja, nenhuma religião pode ser apropriada por nenhum poder político. Muito pelo contrário, ela tem que continuar seu papel profético de denunciar o que está errado e que precisa ser mudado. E é isso que a gente acredita. Então eu queria agradecer essa oportunidade de inclusive conhecer o pastor, mais um amigo que a gente faz, e agradecer a todos e espero que tenha esse nosso papo aqui tenha contribuído para esclarecer muita coisa. Gente, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês e conhecer o Saulo, companhia agradável e um bate-papo maravilhoso, e a gente espera que de fato ter contribuído para uma melhor compreensão e diálogo sobre o papel da religião, das nossas religiões e das religiões em geral. Deus abençoe vocês. Obrigado. Okay. E como é ano novo para nós, Shana Tová, feliz ano novo, que sejamos todos inscritos e selados para um bom ano que segue agora. Amém. Shana Tová. Amém.